Mas o que eu quero deixar bem claro, que inclusive é para abrir a cabeça de vocês, para estudar melhor esse ativo e operar mais, realmente, é o seguinte: galera, o que diferencia o mercado de commodities do mercado de índice dólar, por exemplo, é a mesma coisa que diferencia o índice e o dólar. É só a característica técnica do contrato. Um pivô no gráfico de milho, um pivô no contrato da Vale, em ações de Vale ou do índice, gente, pivô é pivô. O que que você precisa entender se você vai entrar comprando ou vendendo aquele pivô? É entendendo o quanto de dinheiro você precisa ter para operar aquele ativo e quanto de risco financeiro aquele tamanho de pivô oferece para você. Então, a questão de operar agrícola e operar índice dólar, que são ativos muito mais líquidos e por isso oferecem menos risco na questão de execução de ordem, tá, gente, é o tamanho da margem. A bolsa como é que a bolsa define, critério de definição de margem? Liquidez e volatilidade. Por isso que em casos de muita volatilidade no índice no dólar, vocês têm aquela chamada de margem maior, que a corretora fala assim: "Ó, agora não é mais 30, 50, R$ 100, agora é 350", quando os ativos estão muito nervosos. Os futuros agrícolas, como eu comentei com vocês, eles se movimentam por outros motivos. Então, por exemplo, choveu, não choveu, saiu um relatório que fala para a gente, os estudos de números de oferta e demanda mundial de determinada commodity, por exemplo, de soja que saiu ontem, né, saiu um relatório ontem 14h, que mostra para a gente lá a expectativa de safra 21, 22, com a expectativa de consumo nesse período, certo? Então, quando a gente tem quebra de safra, quando a gente tem algum evento climático, tipo, muita seca numa região produtora ou muita chuva numa região produtora, isso atrapalha a produção. Por quê? Porque a planta para desenvolver, gente, agrícola é assim, você planta, tem um período ali que você colhe e nesse período que a planta está desenvolvendo, ela precisa de condições ideais para que ela seja, hã para que ela dê o melhor dela, para que ela ofereça grãos de qualidade em abundância, né, porque daí o produtor tem um monte lá para vender, e é assim que ele ganha dinheiro, certo? Quando você não tem essas condições ideais para a planta crescer, desenvolver legalzinho, a gente pode ter quebra de safra. Ou não tem número bom de grãos, ou os grãos não são de boa qualidade e eles são descartados, porque commodity ela se refere a um ativo que é padronizado. Se o grão ele está fora do padrão, você não pode comercializá-lo. Então você não vai fazer dinheiro com ele. Quanto menos commodity você tem disponível, menos oferta você tem. E aí é que é a relação que rege o preço em qualquer mercado, oferta e demanda. Se você tem pouco para ofertar, o preço sobe, né. Se você tem muita oferta, o preço cai. Então é basicamente isso. Então nesse cenário que nós temos hoje aqui, conflito geopolítico, seca em algumas regiões do Brasil, muita chuva em outras regiões do Brasil, e a gente sabe que no Brasil a gente planta tudo em tudo quanto é área, cana-de-açúcar, milho, soja, a gente tem aqui o Brasil Central que tem muito gado também, café que tem aqui, né, Minas, norte de São Paulo, sobe um pouco, tem pedaço de Bahia, enfim. Tudo que acontece no céu interessa para o preço da commodity agrícola. Então os drivers do mercado são outros. Quando a gente está vivendo esse momento aí de inflação, então a gente já tem uma expectativa de preço para cima. De expectativa de preço para cima, você abre uma plataforma e fala: "Ok, vamos procurar uma compra segura", por exemplo. Então aí você vai aplicar todos os estudos que a análise técnica, por exemplo, fala para você. Formação de pivôs, a estrutura do mercado, se eu estou em dúvida, eu posso colocar uma média móvel para eu entender se o ativo está numa tendência de alta ou de baixa, e aí você estabelece os parâmetros técnicos para fazer a execução da sua operação.